Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre, sou professor de Química aqui do SEJA. Seja bem-vindo ao roteiro de estudo audiovisual. Aqui é o momento em que a gente vai fazer uma discussão sobre todas as questões que estão no seu roteiro de estudo que eu te entreguei presencialmente aqui no SEJA, mas não é a única forma que você vai usar para poder estudar. Além desse audiovisual, que é só mais uma ferramenta para que você consiga estudar e fazer uma avaliação de qualidade, você tem aí a apostila no seu WhatsApp, que eu te enviei presencialmente aqui no momento em que você chegou para essa primeira orientação. E é só mais uma ferramenta para poder conseguir te ajudar. Então você vai estudar pela apostila, ou vai ver outros vídeos, ou vai procurar alguma outra técnica que é melhor para você se adequar na hora dos seus estudos. Tá certo? Então conte comigo. A gente vai fazer isso junto, a gente vai passar questão por questão nesse roteiro de estudo. Então, seja bem-vindo. E esse roteiro de estudo, esse do primeiro ano, de uma forma específica, ele tem 19 questões. A apostila já foi enviada para você, né? Então, seguindo a apostila em PDF que está lá no seu WhatsApp, você vai conseguir fazer a sua atividade. Vamos lá para a primeira questão. Ele fala o seguinte, ó. 1. Cite alguns exemplos do uso da química no dia a dia. Então, é literalmente aí responder aonde é que a gente consegue ver a química em si, né? Então, nos produtos de limpeza, no cozimento dos alimentos, na construção civil, nas reações químicas que acontecem, por exemplo, em todos os lugares, né? No aparecimento de fumaça, no aparecimento da temperatura, ficar mais quente, né? Do ferrugem, como é o que a gente tem aí na imagem. Segundo, descreva a diferença entre reagente e produto. Simplifique mostrando a maneira como a química realiza fazendo, aí você pode pesquisar as equações. Então, reagente são todos os componentes que reagem entre si para formar os produtos. Isso normalmente quando a gente vê em forma da equação, a gente vai ver isso antes da setinha. É como se fosse uma equação matemática mesmo. Então tudo que tiver antes da setinha são os nossos reagentes, que eles vão interagir entre si. E aí depois da setinha são chamados de produtos. É aquilo que é formado depois que houve aí as reações químicas. Nessa terceira questão, um complemento da última questão, né? Então ele pede ali, ó, explique a equação abaixo. Se você ler junto comigo, ele está assim, ó, calcário mais calor, aí tem uma setinha, é essa setinha que define e divide, de fato, aí quem são os reagentes e quem são os produtos. Então, tudo que tiver antes dessa setinha, então, calcário e calor, por exemplo, eles fazem parte dos reagentes. Cal viva mais dióxido de carbono, que é aquele que está depois da setinha, aí nesse caso aí são classificados como os produtos. Então nessa terceira questão é verificar quem é que está nessa divisão antes da setinha, que são os reagentes, e aí depois das setinhas, que são os produtos. 4. Onde as transformações químicas podem ser observadas no nosso dia a dia? Bom, dia a dia, né? Então pode ser observadas na queima de combustível, nas usinas termoelétricas, na fermentação, né, na produção do pão, na produção da cerveja, na produção do vinho, na oxidação ou ferrugem dos metais. Esses são alguns dos lugares onde a gente pode ver essas transformações químicas. 5. Explique de forma sucinta o que significa matéria. Aí já está relacionado de como as coisas, como os objetos, como tudo é formado. Não importa se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é gasoso, ele vai ser formado por matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Principalmente ele tem átomo ali envolvido. Questão 6. Quais são os apontamentos propostos por Dalton na formulação da teoria atômica de Dalton? A gente já viu ali na questão anterior que ele fala do que é matéria. É feita por átomos. Mas o Dalton ele foi o primeiro a formular algumas ideias, alguns apontamentos sobre o que é de fato aí a matéria, né? Do que é o átomo propriamente dito. Por isso que ele fala ali de teoria atômica. Então, esses pontos que você está vendo aí no slide, eles são os apontamentos ali por Dalton. Então, a matéria é constituída por partículas indivisíveis, chamadas átomos.
Átomos do mesmo elemento são semelhantes em forma e em massa, mas diferem dos átomos de outros elementos. Os átomos não podem ser criados e nem destruídos. Átomos de diferentes elementos podem combinar uns com os outros para formar outros compostos. Os átomos são do mesmo elemento, eles podem combinar em mais de uma proporção para formar 2 ou mais compostos. E o átomo é a unidade de matéria que pode participar de uma determinada reação química. Então, essas são as propostas básicas ali indicadas por Dalton, tá? Na questão 7, o que diferencia os átomos dos diversos elementos? Afinal, o que é um elemento químico? Vamos lá no primeiro ali, ó. Elemento químico é tudo aquilo que a gente vê na tabela periódica. Então, quando você for ver a tabela periódica, cada um daquele quadradinho que a gente enxerga, ele é classificado como um elemento químico diferente. Então, você vai ver o oxigênio sozinho, o nitrogênio sozinho, o carbono sozinho, o oxigênio sozinho. A substância química já é a união desses elementos químicos. Tá vendo aí um diferencial, né? O elemento ele é sozinho, cada um da tabela periódica, e aí quando esses da tabela periódica eles se unem, formam as substâncias químicas. Essas substâncias, que é o que a gente vai ver agora na questão 8, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Se ela for simples, significa que ela é formada pelo mesmo elemento. E se ela for composta, é porque eu tenho 2 ou mais elementos diferentes fazendo a composição dessa substância, tá? Aí a gente tem um exemplo, ó, substância simples lá em cima, nos primeiros quadradinhos, a bolinha preta ali que representa o gás hélio, as vermelhinhas ali que nós temos 2 são o gás oxigênio, ou o ozônio, ou o fósforo. Esses são classificados como substâncias simples porque são os mesmos elementos participando e formando essas substâncias. Ou compostas quando ela tem a participação de 2 ou 3 elementos químicos diferentes. Na questão 9, ela pede assim, ó, de acordo com as fórmulas abaixo, escreva quantos átomos de cada substância são apresentados. Então, se você olhar ali, ó, tem um exemplo, H2O. Só quero que você escreva, de fato, quantos átomos estão envolvidos ali na formação de cada uma dos compostos abaixo. Ó, composto A, B, C e D. O número de baixo, que está do lado direito da sua tela, ele representa a quantidade de elementos que está do lado esquerdo. Então, tenho 2H. Então, significa que são 2 átomos de hidrogênio. Aí eu tenho o O e não tenho nada embaixo. Quando não tem nada, sempre vai ser o valor 1. Então, por isso que eu escrevi um átomo de oxigênio. Então, na A, por exemplo, você vai colocar 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Na B, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. Na C, 6 átomos de carbono, 9 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Na D, 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. 10. Como Dalton representava suas moléculas? Dalton representava suas moléculas na forma de bolinhas, né? Da qual ele chamou de bolas de bilhar, em tamanhos diferentes e em cores diferentes. Então, essa forma de representatividade aqui, ó, dessa questão 8, é a maneira como Dalton representava todo o seu material, né? Todo o seu trabalho, todos os átomos que ele tinha proposto. Essa é a questão 10. Questão 11. O que são ciclos biogeoquímicos? Os ciclos biogeoquímicos, eles estão relacionados com o movimento dos elementos químicos na natureza e entre os seres vivos. Ele quer dizer para você, por exemplo, da onde é que sai o nitrogênio, para onde ele vai. Da onde é que sai o carbono e para onde ele vai. Da onde é que sai o oxigênio e para onde ele vai. O fósforo, a água e o enxofre, que são os principais elementos biogeoquímicos, né, e fazem parte desses ciclos biogeoquímicos na natureza, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala de ciclos, o próprio nome já dá esse swing, né? Ciclos, algo que vai e que volta. Biogeoquímicos é porque ocorre na natureza, vai para o solo, por exemplo, mas a gente está falando desses elementos químicos que são os principais, tá ok? Na questão 12,
Quais elementos químicos são essenciais para a vida dos seres vivos? Bom, tá ali, ó, participando dos ciclos biogeoquímicos da questão anterior, né? Nitrogênio, carbono, oxigênio, fósforo, a própria água e o enxofre, que são esses elementos que são necessários para os seres vivos como um todo. Por isso que é importante esse ciclo biogeoquímico sempre acontecer. Na questão 13, quais são as principais funções inorgânicas existentes? Aí a gente pede para explicar cada uma delas. As funções são essas 4. Essas funções inorgânicas: ácido, base, sais e óxido. Cada uma delas tem uma função e uma característica diferente, como você está vendo ali na definição, né? Os ácidos formam o hidrônio na reação com água, as bases sofrem dissociação em água e liberam hidroxila, os sais dissociam-se em água, formando pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. O óxido são compostos binários, então ali a gente tem um exemplo de cada um deles. São essas 4 funções inorgânicas existentes. 14. Explique ou desenhe o ciclo d'água. Então aí você pode ficar, de fato, livre, né, à vontade, para você escrever ou para você desenhar o que for mais tranquilo, para você entender o que seria o ciclo da água ali, né? O importante é que você saiba que é um movimento contínuo da água, presente nos oceanos, às vezes, né, e nos continentes. No continente eu estou falando na parte sólida, né, superfície, solo e na rocha, e também na atmosfera. Normalmente ele é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que comprovam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. E aí depois volta para esses solos, constituindo aí os rios, constituindo os lagos, os oceanos, as represas, etc. Na questão 15, explique o ciclo do carbono. De uma forma bem resumida, quando a gente fala do ciclo do carbono, a gente está falando de um ciclo biogeoquímico na qual o elemento do carbono ele sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida para o ambiente. O carbono, por exemplo, ele é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas, essenciais para os seres vivos, além de compostos inorgânicos. Então, esse, de forma bem resumida, esse é o ciclo do carbono. Então, o dióxido de carbono, por exemplo, é um elemento que leva e traz esse carbono ali da atmosfera. Tá? Explique o ciclo do nitrogênio. Né? Então, a gente está falando aí de mais um composto lá dos ciclos biogeoquímicos. Esse ciclo do nitrogênio, por exemplo, ele é um ciclo que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos. Ele é um nutriente muito utilizado por vários organismos, sendo essencial, por exemplo, para formar proteína. Ou seja, seu músculo, a sua carne, o seu tecido, o seu DNA, né, que são os ácidos nucleicos, e alguns outros componentes da célula. Ele é muito importante para isso. Por isso que é importante sempre a gente nos alimentarmos de alimentos completamente diferentes. E o camarada que ajuda muito nisso, né, o organismo que ajuda muito nessa nossa fixação, são algumas bactérias que estão nas raízes das leguminosas. Isso é importante a gente saber nesse momento. Na questão 17, aí pegando já a tabela periódica, você pode ficar tranquilo, porque você não vai precisar decorar a tabela periódica, você vai consultar a tabela periódica lá na hora da prova. E aí lá na consulta da tabela periódica, por exemplo, ele fala o que são períodos e grupos na tabela periódica. Períodos são todas as linhas da tabela periódica. Tá vendo aí do lado esquerdo, onde tem um quadradinho verde lá em cima, que está o número 1. E aí o número 2, 3, 4, 5, 6 e 7 tem uma coluna toda em vermelho. Se você seguir como você fosse escrever o caderno, do número 1 ali até lá o finalzinho, eu estou falando de linha. Então ele tem 7 linhas, né? Ou 7 períodos. E quando eu falo de grupo, eu estou falando daquilo que está em pé, né? Ou seja, esses 18 aí, esses 18 números, do número 1 até o número 18 lá, que está a coluna em azul do lado direito. São 18 colunas. E aí a gente está chamando de grupo. E cada um desses grupos ele tem um nome específico. Né? O número 1, por exemplo, o grupo 1,
são os metais alcalinos. O grupo 2 lá são os metais alcalinos terrosos. Aí pula lá para o 16, que são os calcogênios, e o 17, que são os halogênios, e o 18, 8A ou 0, por exemplo, que são os gases nobres. Como podemos classificar os elementos químicos de acordo com a sua posição na tabela periódica? Dê exemplos. Então, são organizados em ordem crescente de número atômico, é como se fosse um número de chamada de cada um deles, e há uma repetição periódica da sua propriedade química, física, e o resultado é essa tabela periódica da forma como ele é organizado. Tá? Na última questão, que é a questão 20, né? Ele fala assim, consulte a tabela periódica e responda em qual período, ou seja, em qual linha, qual grupo, ou seja, em qual coluna, qual é a classificação do elemento na tabela periódica. Então, a gente precisa escrever o nome. Então, por exemplo, ali o sódio, o Na, né? O A ali, ó, o sódio, se você for procurar, ele está na linha 3, ou seja, período 3, no grupo 1A, na primeira coluna, e ele é um metal. O cobre, que é o Cu ali, a letra B, ele está na linha 4, ele está no grupo 11B, então significa que ele está lá na coluna 11, e ele também é um metal. Todos eles são metais, tá? Da qual a gente colocou aqui como exemplo. O potássio, que é o K, ele está no período 4, então ele está na linha 4, mas ele está no grupo ou coluna 1A. O ferro, ele está também na linha 4, mas ele está no grupo 8B, ou coluna 8B, né? O ouro, que é esse Al, ele está no período 6, na linha 6, mas o grupo ele está no grupo 1B. O berílio, que é esse Be, ele está no período 2, né? Ou seja, na segunda linha, porém o grupo ele está no 2A, coluna 2A. O manganês, que é esse Mn, da letra G, ele é também da linha 4, né? O período 4, e também no grupo 7B. Tá? Ou seja, está lá no 7B, então significa que ele está na coluna 7. O importante é que isso daqui foi uma passagem, tá ok? Ele foi, de fato, aí uma forma que a gente encontrou para conseguir explicar para você todo o conteúdo, para fazer uma passagem, para de repente você ouvir esse áudio ou ver esse vídeo aí durante o seu transporte ou quando você estiver quietinho. Mas é importante que você sempre leia a apostila e busque também outras formas mais detalhadas para você fazer uma prova com qualidade. Tá ok? Então, se você tiver com dúvida, não deixe de passar os 30 dias para você retornar aqui no CEJA, e aí eu te espero aqui de forma presencial. O que você não souber, você deixa em branco, que aí a gente conversa aqui, tá? Esse foi o primeiro vídeo, e aí eu te aguardo lá no segundo vídeo falando do roteiro de estudo 2, que é correspondente ao segundo ano do ensino médio. Até lá!